Fé e milagres. O que é a fé? O que é o milagre? Nesse vídeo vamos abordar esse tema que despertam muitas curiosidades. Como a fé pode ser uma poderosa aliada para superar os obstáculos? Como os milagres ocorrem? O que dizem as religiões? O que podemos realizar com o poder da mente e do pensamento positivo? O que diz a psicologia e a parapsicologia? O que diz a ciência? E quais as suas mais novas descobertas a respeito? E você tem fé? Acredita em milagres? Vamos juntos mergulhar nesse mundo invisível e verdadeiro que todos podem acessar. A fé e os milagres são temas que têm sido explorados ao longo da história e gerado muitas discussões acaloradas em diversas áreas do conhecimento humano. São diversos relatos e interpretações que variam de acordo com contextos culturais, religiosos e filosóficos. Em muitas tradições religiosas, a fé é considerada uma virtude fundamental e acredita-se que os milagres sejam manifestações do poder divino. Por exemplo, no cristianismo, há muitos relatos de milagres realizados por Jesus e santos. No judaísmo, os milagres estão presentes em muitas histórias do Antigo Testamento, como as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, entre outros. No islamismo, há relatos de milagres associados ao profeta Mohammed. No espiritismo, a fé é considerada uma qualidade essencial, mas deve ser fundamentada na razão e na compreensão dos princípios espirituais. São vistos sob a ótica das leis naturais universais e são compreendidas através de uma análise racional e científica. Se de um lado os religiosos atribuem os milagres a um ser supremo, os filósofos e pensadores céticos muitas vezes questionam essa validade e argumentam serem relatos exagerados difundidos ao longo do tempo. Os ateus acreditam que esses eventos podem ser explicados como fenômenos naturais mal compreendidos. Em resumo, para muitos céticos, a fé é vista apenas como uma crença baseada em emoções ou tradições, ao invés de evidências concretas e científicas. Estudiosos da história e da antropologia muitas vezes estudam a função dos milagres dentro de diferentes culturas e sociedades. Eles podem examinar como as narrativas de milagres são usadas para fortalecer identidades religiosas, unir comunidades ou legitimar autoridades religiosas e políticas. Essas perspectivas muitas vezes destacam o papel da fé como uma força social e cultural poderosa. Para muitas pessoas ao longo da história, a fé e os milagres têm sido aspectos centrais de suas vidas pessoais. Muitos relatam experiências de cura, proteção ou intervenção divina que reforçam sua fé e proporcionam conforto em tempos de dificuldades. Suas narrativas emotivas transmitem a credibilidade daqueles que verdadeiramente vivenciaram experiências divinas. O milagre é geralmente definido como um evento extraordinário e inexplicável que vai além das leis naturais e que é atribuído a uma intervenção divina. Já a fé é a crença firme e inabalável em algo que não pode ser comprovado pela razão ou pelos sentidos. Nas religiões, os milagres são frequentemente mencionados como sinais do poder divino e da importância da fé. Muitas tradições religiosas contam histórias de curas milagrosas, multiplicação de alimentos, ressurreições e outros eventos extraordinários que desafiam a lógica humana. Nessas tradições, a fé é vista como a chave para acessar esses milagres, pois acreditar no poder divino é o primeiro passo para que ele se manifeste na vida das pessoas. Poder da mente e do pensamento positivo. Há aqueles que acreditam no poder da mente humana para obter os milagres. Para esses, o pensamento positivo, a visualização criativa e a prática da gratidão são algumas das técnicas utilizadas para que a mente possa atrair e manifestar aquilo em que se concentra. Essa abordagem enfatiza a importância do autoconhecimento, do otimismo e da resiliência para alcançar os objetivos desejados. E o que diz a ciência? Do ponto de vista científico, a psicologia e a parapsicologia têm investigado o tema dos milagres e da fé de maneira mais objetiva. Estudos recentes têm demonstrado que a prática da meditação, por exemplo, pode surtir efeitos positivos na saúde física e emocional, o que pode ser interpretado como um tipo de milagre.
Nos últimos anos, a neurociência tem avançado na compreensão dos mecanismos cerebrais envolvidos na fé e na espiritualidade, trazendo novas perspectivas para entender os fenômenos considerados miraculosos. A glândula pineal nunca foi tão pesquisada pelos cientistas como nas últimas décadas. Este órgão tem grande importância para o corpo, além de comandar o organismo físico como um relógio biológico. Faz a conexão entre o plano material e o espiritual, como um verdadeiro portal que nos habilita a interagir em níveis mais elevados de consciência. A ascendência espiritual da glândula pineal já é reconhecida hoje pela ciência. Já sabemos que a glândula pineal é norteada pelo magnetismo da Terra, que interfere no sono físico e no envelhecimento dos seres, e tem uma ligação direta nos transtornos psíquicos, nas doenças neurodegenerativas e ao sistema imunológico. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilhe com alguém que pode estar passando por esses problemas nesse momento. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para receber conteúdos similares. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, mestre em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com área de concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral, a glândula pineal é a base da conexão eletromagnética entre o corpo e o espírito. Numa palestra realizada na Universidade de Harvard, o Dr. Sérgio Felipe apresentou um estudo sobre os microtúbulos neurais. Ele explicou que as ondas mentais presentes nos microtúbulos de nossas células formam um sistema que transmite nossos pensamentos para o corpo. A caixa de ressonância responsável por essa conexão entre o físico e a onda mental é a glândula pineal, e segundo ele, isso refletirá na medicina do futuro. Ele cita ainda uma passagem bíblica onde uma mulher com sangramento uterino toca nas vestes de Jesus e ela é curada, dizendo: Jesus, tu me curastes. E Jesus diz: não fui eu quem te curou, a tua fé te curou. Nesse caso, houve um equilíbrio do sistema límbico que reagiu de pronto no hipotálamo dela, produzindo a citocina que, por sua vez, a curou. No vasto espectro da existência, há uma realidade que transcende nossa percepção sensorial. Enquanto navegamos pelo mundo tangível, somos a todo momento bombardeados por forças invisíveis que nos rodeiam e não percebemos sua presença, apenas seus efeitos. Como exemplo, as ondas de rádio que transmitem nossas músicas favoritas, as imagens captadas pela TV, o micro-ondas, a internet, as ondas de transmissão de dados do celular, entre outras. Essas energias estão a toda hora à nossa volta, mas não conseguimos vê-las, apenas perceber os seus efeitos. Essas energias sutis que conectam todas as coisas fluem silenciosamente pelo espaço, transportando vasta informação. No entanto, são imperceptíveis ao olho nu, sendo captadas apenas com o uso de receptores adequados. Apesar de nossa capacidade limitada para detectar as forças invisíveis, somos uma pequena usina de energia e estamos a todo momento conectados a tudo que nos rodeia no universo. O que para alguns pode parecer fantasias e devaneios, para outros a comunicação extrasensorial é uma realidade plena e absoluta. E essa realidade começou a ser estudada e colocada em prática ainda no século passado, durante a Guerra Fria. Tanto os russos quanto os americanos utilizavam de médiums ou pessoas com essas capacidades para espionagens. O que poucos sabem é que todos nós, ainda que de forma limitada, somos capazes de nos comunicar com a força do pensamento. Basta o desejo, a disciplina e o treino. Em alguns momentos da vida, somos surpreendidos por fatos inusitados. Quem nunca pensou em uma pessoa e quase que de imediato recebe a sua ligação? Ou ainda sonhar com algo e saber depois o que aconteceu? Somos uma antena ligada 24 horas por dia, recebendo e enviando informações ininterruptamente. Para os céticos, uma casualidade ou coincidência. Para os religiosos, uma intervenção divina. E para a nova ciência que começa a engatinhar, uma pura realidade. Para ter fé, precisa ter alguma religião? Não é necessário ter uma religião específica para se ter fé. A fé é uma crença ou confiança inabalável em algo maior do que nós mesmos, seja em um poder superior, numa causa ou em nossos próprios valores e princípios. Os ateus também podem ter fé, embora essa fé possa se manifestar de forma diferente. Alguns ateus têm fé na humanidade,
na ciência, na razão ou em outras formas de conhecimento e valores que consideram fundamentais para a vida. Portanto, a ausência de crença em um ser divino não impede que uma pessoa tenha fé em algo que considera importante e significativo. Pensamento positivo. Ao adotarmos uma postura mental positiva, conseguimos lidar com os desafios de maneira mais tranquila e criativa, estimulando soluções e aprendizados. O pensamento positivo tem impacto direto na saúde física, fortalece o sistema imunológico, reduz o estresse e promove a liberação de neurotransmissores associados ao bem-estar. Cultivar o pensamento positivo nos permite enxergar oportunidades, aumenta nossa resiliência diante das adversidades e nos ajuda a enfrentar desafios com coragem e determinação. Fé e milagre é um complexo que envolve questões religiosas, filosóficas, psicológicas e científicas. Independentemente da perspectiva adotada, é evidente que a crença no extraordinário e a confiança na força interior são aspectos importantes para o desenvolvimento humano e para a busca do bem-estar e das realizações pessoais. A capacidade de acreditar no impossível e de confiar no divino pode ser vista como uma forma de superar desafios, de encontrar significado na vida e de cultivar a esperança em meio às adversidades. O milagre e a fé, portanto, são temas que estão intrinsecamente ligados à condição humana e que continuam sendo fonte de inspiração e de reflexão para as gerações futuras. Lembre-se, a fé e os milagres estão bem aí, diante de nossos olhos e sentidos. Com um pequeno esforço, todos nós podemos acessá-los. Então, quando você tiver algum problema difícil de ser resolvido, que tal encará-lo sob uma nova perspectiva?